Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver a questão de número 3 do PET de Química da segunda semana. A questão diz: determine a fórmula molecular e estrutural para os seguintes compostos. Letra A, 2-metilpropanal. Então a gente começa a desenhar a estrutura a partir da cadeia principal. E a cadeia principal aqui é o propanal. Prop indica que eu tenho 3 átomos de carbono. O an indica que eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono. E o al, que é o nosso sufixo, indica que eu tenho um aldeído. O grupo funcional dos aldeídos sempre vai estar no carbono 1. Então, eu vou desenhar aqui no carbono 1 esse grupo funcional característico da função aldeído. Nesse carbono, eu tenho uma dupla ligação com o oxigênio. E nesse mesmo carbono, eu tenho um hidrogênio. Notem que aqui eu tenho uma ramificação, 2-metil. Significa que no nosso carbono 2, nós temos um grupo metil, um grupo CH3. E agora a gente precisa completar os hidrogênios. Esse carbono aqui, ele fez 1, 2, 3 ligações. Então, ele precisa de mais um hidrogênio. E esse carbono aqui da esquerda, ele só fez uma ligação. Então, ele precisa de 3 hidrogênios. Ok? Então, essa é a fórmula estrutural. E a fórmula molecular? Então, vamos encontrar. Nós temos aqui 3 átomos de carbono na cadeia principal e mais um na ramificação. No total, nós temos 4 átomos de carbono. E hidrogênio, nós temos 3 mais 3, 6, 7, 8. No total, nós temos 8 átomos de hidrogênio e temos um átomo aqui de oxigênio. Então, a fórmula molecular é C4H8O. Na letra B, nós temos o composto 3,3-dimetilpente-2-ona. Na verdade, não é esse o composto. O nome do composto deveria ser 3,3-dimetilpentan-2-ona. Eu preciso de um intermediário para dizer qual é o tipo de ligação que eu tenho entre os átomos de carbono. O intermediário an indica que existem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Então, vamos começar a desenhar a estrutura pela cadeia principal. A cadeia principal é o pentan-2-ona. O pent, o prefixo, ele indica que eu tenho 5 átomos de carbono. Agora, nós vamos enumerar a nossa cadeia. 2-ona indica que no nosso carbono 2, nós temos um grupo cetona, nós temos uma carbonila. E o 3,3-dimetil indica que eu tenho 2 grupos metil no carbono 3. E agora precisamos completar os hidrogênios. Esse carbono 1 só fez uma ligação, então eu preciso completar com 3 hidrogênios. O carbono 5 também só fez uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios. E o carbono 4, ele fez 2 ligações, então ele precisa de 2 hidrogênios para completar o seu octeto. Nós temos 5 átomos de carbono na cadeia principal e 2 aqui na ramificação. Então, no total, nós temos 7 átomos de carbono nesse composto. E os hidrogênios? Nós temos aqui 3, mais 3, 6, mais 3, 9. Com 2, 11, com 3, 14. Então, eu tenho H14. E tenho um átomo de oxigênio. Então, a fórmula molecular é C7H14O. Na letra C, nós temos butanal. But indica que eu tenho 4 átomos de carbono. An indica que eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono. E o sufixo al indica que eu tenho um aldeído. Esse átomo de carbono aqui só fez 2 ligações. Então, precisa de 2 hidrogênios. Esse outro átomo de carbono também só fez 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. E esse outro átomo de carbono da esquerda fez apenas uma ligação e precisa de 3 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 4 átomos de carbono, então fica C4. E nós temos 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Então, nós temos 8 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Fórmula C4H8O.
A letra D diz 4-metil-pente-3-enal. Olhando para a cadeia principal, nós temos pente-3-enal. O pente indica que eu tenho 5 átomos de carbono. Eu vou enumerar a cadeia principal. O sufixo -al indica que eu tenho um aldeído e ele necessariamente vai estar no carbono 1. 3-en indica que no nosso carbono 3 nós temos uma dupla ligação. 4-metil indica que no carbono 4 existe um grupo metil, um grupo CH3. Esse carbono 2 fez 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. O carbono 3 fez 3 ligações, precisa de mais um hidrogênio. E o carbono 5 só fez uma ligação, então precisa de 3 hidrogênios. Então, aqui existem 5 carbonos na cadeia principal e 1 carbono na ramificação. No total, existem 6 átomos de carbono. E os hidrogênios? 3 mais 3 dá 6, com 1, 7. 7 com 2, 9. 9 com 1, 10. Então, são 10 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, a fórmula molecular é C6H10O.